Pois é, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Olha, a reforma da Previdência já provoca muitos debates, inclusive na base governista. Ontem eu vi claramente líderes governistas dizerem que o projeto apresentado será mesmo modificado. Não será esse assinado pelo presidente Michel Temer. Na abertura, lá no Palácio do Planalto, eu fui lá acompanhar a apresentação do relatório do presidente Michel para os líderes, e ele já dizia, agora é com vocês, é com o Congresso Nacional. Agora, eu pude ver que a parte mais polêmica e que vai tomar mais tempo em debate é mesmo a regra de transição. Os líderes não estão achando coerente essa história de que quem tem 49 anos, né, ele tem uma desvantagem muito grande do que já tem 50 anos que entra na regra de transição. Além disso, é evidente que a idade mínima de aposentadoria também será um ponto muito debatido. Este sempre foi um projeto muito polêmico. Eu conversava ontem com o deputado José Carlos Aleluia e ele me mostrando que participou dos debates no governo Fernando Henrique, foi muito complicado. No governo Lula, ele confessou que queria já colocar uma idade mínima muito maior, que o ex-presidente Lula falou, não, por enquanto não. Enfim, os presidentes sempre têm dificuldades com a reforma da Previdência. Me lembro que Fernando Henrique perdeu na primeira votação, nomeou então o relator, que é o atual presidente Michel Temer, na época deputado, e votou um pedacinho da reforma, e Lula dividiu o PT. O PSOL foi criado porque não concordou com a reforma da Previdência, agora o presidente Michel Temer tenta fazer essa reforma. A diferença é que agora a situação está muito mais crítica e todo mundo admite que é preciso mesmo mudança. O que se discute mesmo é como fazer essa mudança, viu? Zé Maria, esses pontos vão ter que ser discutidos mesmo, não tanto, eu acho que o limite mínimo de idade, porque isso já foi adotado por muitos países, inclusive aqui da América Latina, da América do Sul também, porque seria um parâmetro. O problema é exatamente essa transição, as pessoas que tiverem aí com 3 anos, 4 anos antes da data da idade de corte, aí vai pegar um tempo muito maior de contribuição, isso pesa muito. Tem a questão da pensão por morte, que pode ser a metade do salário mínimo. As pessoas não sobrevivem com esse valor e ainda não vai poder acumular a pensão. E aí, Zé Maria, tem um outro ponto que o governo já começou a modificar, que é esse privilégio mantido para os militares. Ele fala que está na lei, mas a lei está sendo modificada constitucionalmente. A reforma vai fazer exatamente isso. Então, na medida em que ele preserva e fez mudanças nesse sentido exatamente ontem, depois que já tinha apresentado a proposta, fica mais difícil para a sociedade entender, né? Ontem o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele vinha pleiteando e ganhou, né, essa situação diferente para o militar, dizendo que o militar não se aposenta, que na verdade ele vai para a reserva, né, pode ser convocado a qualquer momento. E nos estados... E usou o exemplo de outros países também, né, Zé Maria? Que é seguido mais ou menos o que se... mas eu acho que o problema maior é da filha de militar, fundo, né? O problema maior é a filha de militar, que é uma coisa que a sociedade não engole. Aí é uma outra questão. Não dá para aceitar isso. Aqui em Brasília, Denise, a gente chama das solteironas profissionais, porque elas não podem casar... Porque oficialmente, se casar oficialmente, perdem o direito a essa pensão esquisita. É muito boa, é linda, é bom, mas se tivesse para todo mundo, né? Exatamente. Mas como não dá para todo mundo... E elas têm uma boa formação, né, Zé Maria? Geralmente trabalham... Sim, são pessoas de classe média. Boa parte casada com filhos, não reconhece para ficar na mamata, é isso. O militar, ele tem direito a matricular o filho numa escola pública quando ele chega, já diante dessa característica de quase nômade, né, de sempre estar no lugar, ganhou também esse direito de ter uma matrícula numa escola boa. Então, isso tudo faz com que a classe média, a classe militar, pertença à classe média e fique com essas pensões. Eu queria falar aqui, Denise, que no meio desse debate todo da reforma da Previdência, e todo mundo dizendo, gente, se aprovar o limite de gastos, é preciso mudar a Previdência, é preciso mudar tudo no governo, porque é a nova concepção de gestão pública, né? Então, no meio disso tudo, o presidente Michel Temer descobriu com esse episódio do Renan Calheiros de que é preciso um presidente da Câmara e um presidente do Senado aliado. E aí ele tinha dito antes que não colocaria nenhum pé na disputa na Câmara e Senado, agora está colocando. Vai nomear o líder do PSDB, o deputado Antônio Baçaí, como o substituto de Gedel na Secretaria de Governo. Só que isso provocou tanta confusão ontem que é capaz do presidente recuar. O Centrão está em pé de guerra contra o que é considerado uma manobra, né? O PSDB tomar a articulação do governo. Agora, Zé Maria,
se ele voltar atrás, vai pegar muito mal, hein, em relação. Porque, então, que não escolhesse. Porque ele fez, na verdade, um pré-convite, fez uma sondagem, reuniões, teria feito, né? Com o Fernando Henrique, com Aécio Neves. Aí vai pegar muito mal, mostra fraqueza. E nós precisamos, o país vive um momento que precisa de uma liderança forte. Forte no bom sentido da expressão, não autoritária, né? Então, não pode fraquejar. Vai dar a impressão que o Centrão fez uma chantagem, disse o seguinte: olha, se for em Baçaí não aprovamos a reforma da Previdência. Com mais ou menos coisa desse tipo. E aí pega muito mal, né? Falar em reforma da Previdência, rapidamente, Vila, Zé Maria, recebo a informação que o quilômetro 18 da rodovia Anchieta está interditado em ambos os sentidos. Há um protesto de metalúrgicos contra a proposta em frente à Volkswagen, quilômetro 18 ali na Volkswagen. Os dois sentidos da rodovia interditados. A Força Sindical falou ontem que do jeito que está não passa. Vai, tem a CUT também, né? Fala em greve geral e tal, da reforma da Previdência. Voltando aqui à articulação, ontem eu conversei com o deputado Rogério Rosso e o Jovair Arantes, líder do PT. Os dois são candidatos pelo Centrão, um dos dois, né? E os dois falam, assim, de uma maneira bem sentida, de que há uma articulação para tirar o Centrão. Esse Centrão aí, ele foi montado exatamente para chantagear o governo, sempre em todos os governos. Tá certo, Zé Maria. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Jornal da Manhã, tá bom? Perfeito. Bom dia.